Então, pessoal, vamos continuar a nossa receita de hoje, que é maravilhosa. Nosso chocolate é um cremoso de chocolate com sopa fria de laranja. É surpreendente o sabor dele na boca, ele confunde o cérebro porque tem aquele ácido da laranja e o doce do chocolate. Um é líquido, o outro é cremoso, é bem legal. Então sigam passo a passo toda a nossa receita e surpreendam a família de vocês. Não esqueçam que a gente tem que fazer comida com amor, porque cozinhar é um ato de amor. Agora eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o chocolate, que muitas vezes ele é vilão, né? Muitas vezes a gente diz, ai, eu tô com peso na consciência porque eu quero comer um chocolate, ou eu comeria uma barra de chocolate por dia, né? Muito mais as mulheres do que os homens, porque tem ali o período pré-menstrual que nos deixa um pouco fora da casinha, né? Podemos dizer assim, mas enfim, nos deixam com os nervos à flor da pele, todo mundo sente. Existem muitos estudos e estudos importantes que dizem que uma barra de chocolate e um vinho tinto cura qualquer coisa. Então, vamos explicar isso quimicamente. O que acontece é que o chocolate ele é rico em polifenóis, né? Os fenóis são os antioxidantes do nosso corpo. Eles ajudam que não degrade tanto as células lipídicas do nosso corpo. Sendo assim, o que acontece é que a gente diminui a oxidação da célula. Diminuindo a oxidação da célula, a gente retarda o envelhecimento. Tem que cuidar um pouquinho porque ele tem os oxalatos do chocolate, e eu digo isso porque vocês não precisam comer uma barra. Vocês podem comer um quadradinho ou 2 quadradinhos. Os oxalatos, eles trazem uma sensação de enxaqueca, porque eles saturam o nosso cérebro de informações neuronais, né? Não informações como a gente está acostumado a comentar, que são informações que a gente lida no dia a dia, que as pessoas nos trazem, mas a gente com muita substância para o nosso cérebro digerir, né? A sinapse cerebral, ela acontece de uma forma muito cadenciada. Os nossos alimentos, eles realmente ajudam ou prejudicam a forma com que a gente processa as coisas dentro do nosso cérebro. O chocolate, então, comido em pequenas quantidades, ele ajuda e muito, certo? Nós temos as endorfinas, que são amigas do nosso cérebro, que nos ajudam no bom humor. O chocolate ajuda na produção das endorfinas. Nós temos outras substâncias que o chocolate também ajuda a segregar, né? Então, o que acontece? A gente tem uma química cerebral que nos produz bom humor, nos produz energia, às vezes produz até raiva, ou quando a gente toma susto tem a adrenalina, a noradrenalina, que também não são boas. Mas o alimento, a alimentação em si, ela nos ajuda a regular a química cerebral. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, quando a gente está de mau humor ou com uma sensação de peso e coisa, o ideal é que a gente mantenha a nossa alimentação mais leve, porque pode ser que o nosso cérebro esteja recebendo muita substância que desencadeie sensações que não são boas para nós. Então, sempre cuidando da alimentação e entendendo que o nosso corpo fala, né? Se tu tem vontade de comer um doce, talvez seja um doce que tu precisa. Se tu tem vontade de beber água, beba água. Se a gente consegue se entender e se escutar, né? Eu não digo vozinhas, né? Mas assim, as sensações mesmo, as intuições do nosso corpo. Se a gente consegue fazer com que a nossa alimentação seja nosso aliado, a gente talvez consiga diminuir, inclusive, fármacos, né? Hoje em dia tem tanta gente que toma remédio para diminuir tensão enfim, a própria alimentação pode nos ajudar com isso,
Vocês percebam que aqui nesse momento a gente tem uma grande quantidade de água. O que a gente quer nessa preparação é que a água evapore e que a gente tenha um concentrado de laranja. Isso a gente vai conseguir com a temperatura e com a união do que está acontecendo aqui. O que vai acontecer se a gente nunca mexer? Vai se grudar nas paredes da panela todos os gominhos da laranja que vão fazer falta depois, quando a gente quiser um resultado final homogêneo entre a parte sólida e a líquida que ficou, né? O que vai evaporar é a água. Bom, pessoal, aqui a gente tem o nosso leite fervido e aqui dentro da batedeira nós temos a nossa gemada pronta, certo? A gente já viu que que o açúcar se diluiu todo no bater da batedeira. Se vocês forem bater à mão, é melhor que vocês usem açúcar refinado, tá? Que é mais fácil de diluir na gema. E nós temos aqui 25 gramas de farinha de trigo e 25 gramas de maisena, certo? É muito importante nesse momento a gente seguir a sequência, tá? Batemos a gemada, ou seja, a gema com açúcar, fizemos a gemada. Vamos misturar a maisena e a farinha dentro da gemada. Agora, vamos bater essa gemada com a farinha e a maisena. Certo, pessoal? Aqui a gente tem bem misturado os dois amidos, que é a farinha de trigo e a maisena, junto com a gemada. E o que a gente faz agora? Essa parte é muito importante. Se a gente pegar essa gemada e colocar dentro do leite fervendo, o ovo vai cozinhar. A gente já comentou que o ovo cozinha em torno de 70 graus. O leite está fervendo, ele ferve geralmente acima dos 100 graus, né? Porque ele contém gordura. Então, o que a gente vai fazer para que o ovo não cozinhe? Nós vamos colocar um pouco do ovo na gemada. Em vez de colocar a gemada no leite, nós vamos colocar o leite na gemada, um pouquinho. Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou um pouco do leite fervendo dentro da gemada, né, com as duas farinhas. Nesse momento, a gente consegue esquentar um pouco o ovo, né, porque a gente botou um pouco de leite. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora colocar mais um pouco e vamos voltar a bater. Certo? Então a gente já tem quase todo o leite aqui. Nesse momento, a gente inverte o processo. A gente pega esse produto e vamos colocar dentro da panela com o que sobrou do leite. Certo? E aqui a gente tem a base do nosso creme de confeiteiro. Nesse momento, a gente leva ao fogo de novo e vamos cozinhar até que ele crie aquela consistência que a gente quer, que é um pouco mais grossa, certo? Ele deixa de ser líquido e ele não na verdade, essa consistência a gente chama de napear, tá? Que é quando a gente pega a colher e passa a mão aqui atrás e fica, certo? Isso é napear, tá? Mas antes disso nós temos que cozinhar. Enquanto eu levo ao fogo, vamos aos nossos comerciais, certo? É já já, a gente já volta. Espere aí.